Isso aí, um bom sábado a todos, sejam todos bem-vindos, né? A mais um culto, que Deus possa derramar ricas bênçãos sem medida na vida de todos vocês, amém? Hoje, a nossa mensagem, nós vamos falar: a vinda do Senhor Jesus será como nos dias de Sodoma e Gomorra, mas também como nos dias de Noé. Essas palavras, elas são do próprio Jesus, que fala que, antecedendo a sua vinda, nas nuvens do céu, como todos nós conhecemos, o mundo estaria na mesma situação que esteve Sodoma e Gomorra antes de descer o fogo do céu. O mundo estaria na mesma situação dos dias de Noé, quando nós sabemos houve o dilúvio universal que praticamente encheu toda a terra de água e morreu quase todas as pessoas. Talvez se eu perguntasse para vocês aqui, não vou no de Noé, a gente vai lá, mas qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra que fez com que houvesse essa destruição? Nos meios evangélicos e nos outros meios, acredito que todo mundo daria essa resposta. Tá vendo, irmão? Foi o homossexualismo. Porque lá os homens queriam, usar e abusar dos anjos. Olha, eu queria dizer para você que não foi isso. E vou mostrar através da Bíblia. Antes da gente ir lá na Bíblia, nos pecados de Sodoma e Gomorra, eu gostaria de fazer o convite para que vocês pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, verso 22 ao 33, para a gente ver o que as palavras de Jesus têm nos dito sobre esse assunto. Lucas, capítulo 17, verso 22 ao 33. Amém? Jesus ele estava sendo interrogado a respeito dos discípulos quando seria estabelecido o seu reino. Os discípulos e os demais estavam muito preocupados com o estabelecimento desse reino, porque afinal eles queriam um cargo ali nesse reino. E Jesus fala ali, quando ele voltaria, o que aconteceria. Nos diz o seguinte, no verso 22 em diante: Eis, nos dirão, a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. No verso 23, e vos dirão, eis-los aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui fala que Jesus ele vai aparecer dessa forma. Em outros versos da Bíblia fala que todo olho vai ver. Mas qual será a condição que o mundo vai estar? No verso 26 e diante vai nos dizer: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Verso 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 28 continua dizendo: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Notem o que a Bíblia nos diz aqui. Assim como foi nos dias de Noé. No verso 28 fala que a mesma coisa aconteceu em Sodoma e Gomorra nos dias de Ló. Praticamente dois eventos que houve uma grande destruição, onde as pessoas se perderam, onde umas foram ali levadas pela enchente do dilúvio, onde outras foram consumidas pelo fogo, as pessoas viviam praticamente da mesma maneira. As pessoas viviam da mesma maneira. Comiam, bebiam, davam-se casamento, plantavam, vendiam, edificavam.
E agora a resposta da pergunta que eu fiz. Qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? E praticamente qual que era o pecado dos antediluvianos? Ezequiel 16, verso 49. Ezequiel 16, verso 49. Amém? Ezequiel 16, verso 49. Amém? Verso 49 de Ezequiel 16 nos diz o seguinte: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Eu perguntei para vocês, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? A maioria das pessoas fala, é o homossexualismo, é a falta da família, é a falta de decência. Aqui, a Bíblia é bem clara em falar qual foi esse pecado que levou à destruição de Sodoma. Mas, ao mesmo tempo, como as coisas eram parecidas, segundo a gente viu na Bíblia, a destruição do mundo antediluviano. Está aqui, irmãos. Esta foi a iniquidade de Sodoma. A tua irmã. Vamos anotar. A primeira, soberba. A segunda, fartura de pão. E a terceira, próspera tranquilidade. É a mesma coisa. Teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Podemos atribuir então a tudo isso o egoísmo? Mas olha aqui os pecados. Ah, irmão, mas você está enganado. Ah lá, os anjos queriam, né? Ali praticamente estrupar os anjos. As pessoas queriam estrupar os anjos. Olha, irmãos. Isso é apenas consequência desses 3 pecados que a Bíblia mencionou aqui. Primeiro, a soberba. O que é ser soberbo? O que é ser soberbo? É você se achar melhor do que as outras pessoas. É você se achar o dono da verdade. É você achar que todo o mundo tem que girar em torno de você. Esse foi o primeiro pecado. O segundo pecado, a fartura de pão. Irmão, a fartura de pão é pecado? Se estava sobrando pão e ela nunca auxiliou o necessitado, como é que você chama isso? Eu chamo de egoísmo. E eu vou dizer uma coisa para você. A fartura nem sempre é benção. Ah, irmão, depende de você. Depende do que você vai fazer com ela. E aqui fala a próspera tranquilidade. Esses são os 3 pecados que a gente pode aqui mencionar que ocasionou a destruição de Sodoma e Gomorra, mas ao mesmo tempo a destruição também do mundo antediluviano. Irmãos, por que será que esses lugares produziram, se eles eram lugares tão bons, por assim dizer, por que será que esses lugares produziram pessoas tão ruins? Por que será que esses lugares produziram pessoas prontas e preparadas para a destruição? Eu quero que você pense comigo. A gente vai desde lá da época de Noé até chegar em Sodoma e Gomorra e eu quero que vocês venham comigo nessa viagem que nós vamos fazer pela Bíblia. Amém? Vamos primeiro conhecer como que era, né, ali antes do dilúvio. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, né? Amém? No capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. Amém? Deus, ele criou ali Adão
e Eva, eles pecaram, eles saíram do paraíso, eles foram expulsos, e quando eles foram expulsos, o que é que Deus colocou na porta do jardim? Anjos com espada de fogo protegendo a entrada para que eles não entrassem. Então eu quero que você pense, até quando esse jardim ficou lá? Até quando aqueles anjos permaneceram lá? Antes do dilúvio, os anjos ainda estavam lá. Todas as pessoas que viveram na época de Noé e anteriormente a Noé, eles podiam chegar até próximo do Jardim do Éden, eles podiam ver com os olhos que um dia a terra comeu os anjos, irmãos, aquilo que a gente ainda não tem visto, aquilo que a gente não pode ver. Essas pessoas, elas podiam contemplar lá os anjos com espada de fogo. As histórias que hoje a gente só sabe que aconteceu pela Bíblia, eles podiam ver pessoalmente com os próprios olhos. Então, dentro do conhecimento de Deus, eles não eram pessoas ignorantes. Quando ali Caim matou Abel, Adão teve mais um filho, Sete. A Bíblia fala que dali em diante eles começaram a adorar a Deus. Então agora tinha dois povos, o povo de Deus e o povo que devagarzinho estava se encaminhando para longe de Deus. Então existia o povo de Deus e o povo que não era de Deus, as duas igrejas, a igreja de Deus e a igreja do diabo. Dois povos, aqueles que queriam fazer a vontade de Deus e aqueles que estavam se rebelando contra Deus. Só que houve um momento, no Gênesis 6, que vem nos dizendo assim, como se multiplica, no Gênesis 6, verso 1 em diante, fala assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas as mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Pulando esse verso, verso 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Por isso lhe pesou o coração. Verso 7 diz, disse o Senhor, farei desaparecer a face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu pergunto para você, por que Deus não destruiu todo mundo? Não acabou com a humanidade, com todos os animais naquele momento? Porque diante de toda aquela sociedade ruim, ele achou um homem justo. A Bíblia fala que Noé era justo e ele era diferente dos seus contemporâneos. A gente viu aqui como que a terra recém-criada, não fazia muitos anos que a terra tinha sido criada, que o desígnio do coração do homem era só do mal, do mal, do mal, do mal. Mas Deus tinha a sua igreja. Deus tinha, irmãos, o seu povo. Mas o dia que o seu povo começou a olhar para as mulheres que eram bonitas, que eram do mundo, começou agora a existir casamento, união entre a igreja e o mundo, aí agora já não estava mais existindo quase nada de bondade, porque todo mundo estava aqui do mundo antediluviano. Primeira lição que eu aprendo aqui do mundo antediluviano. Não existe união entre a igreja e o mundo. Ou você é de Deus, ou você não é. Se Noé tivesse entrado na onda, na modinha, na moda do seu tempo, se Noé também tivesse se comportado como as outras pessoas se comportaram, entre fazer que existisse a união dele, sendo um homem que era temente a Deus, com as filhas
de Caim com as filhas das pessoas que não temiam a Deus, eu digo para vocês uma coisa: não havia esperança para a humanidade ali naquele momento. Não havia esperança para a humanidade ali naquele momento. Então, pela misericórdia de alguém ser justo, é que Deus não destruiu todo o ser humano ali naquele momento. Então, a primeira lição que eu aprendo do mundo antediluviano é que nós não devemos misturar as coisas, irmãos. Mundo é mundo. O que é de Deus é de Deus. É a primeira lição que eu tiro aqui. A segunda lição. Amém? Vamos para Gênesis 7, verso 1. Nos diz o seguinte. Gênesis 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim em meio desta geração. Qual foi a segunda lição? Ser justo diante de uma geração ímpia. Ser justo diante de uma geração ímpia. É difícil ou não é? Vocês acham que é difícil? Ser justo diante de uma geração ímpia? Deus, Ele dá a maior missão de todas para Noé. Deus, Ele revela o plano para Noé. Ele chega e diz assim: olha, nós vamos construir uma arca. A dimensão eu vou dar para você. O projeto eu que vou te dar. Você vai fazer conforme eu te ordenar. Você vai fazer conforme eu te disser. Noé não podia pensar como as pessoas da época da sua sociedade, dizendo assim: Senhor, a gente nem tem mar para um barco desse tamanho. A gente nem tem tanta água. E além do mais, Senhor, o Senhor quer que eu coloque esse barco num lugar seco? Não estou entendendo a sua ideia. Ele não podia questionar a vontade de Deus? Então, não é só simplesmente, irmãos, não, ser justo é eu pegar, me recolher para um lugar. Não, é fazer a vontade de Deus. E aí você vai perceber que a vontade de Deus, ela é contrária às ciências desse mundo. Porque se não chovia, para que fazer um barco? Se Noé não fosse um homem de fé, ele não faria. Se Noé não fosse um homem justo, temente a Deus e fizesse o que Deus mandava, ele não construiria nada. E ele disse: olha, tu vai fazer como eu mandar. Eu vou te dar o projeto e você vai fazer como eu te disser. E agora eles começam a construção de um barco. 120 anos demorou esse projeto. Às vezes a gente deve estar com uns 30, 15, 20, 15 anos, 10 anos que conhece a verdade. Talvez o nosso projeto já esteja no início. E muitas vezes nós estamos mais desanimados. Ainda bem que a gente não estava vivendo na época do Noé, né? Senão a gente tinha morrido afogado. Sabe, irmãos? Deus, se Ele quisesse, Ele podia dizer assim: haja uma arca. E com o estalar de dedo podia estar lá. Deus podia dizer para Noé assim: está aqui o barco. Entra tu e tua família. Entra quem quiser, está aqui o barco. Deus, Ele podia ter feito isso. Mas Ele não fez. Por quê? Nós aprendemos outra lição aqui. Deus, Ele quer fazer algo, mas usando você como instrumento. Deus, Ele quer fazer algo grandioso, como foi a arca. Deus, Ele quer fazer algo grandioso, mas tem um detalhe: Ele quer você como instrumento. E aí para e pense numa coisa. Deus não deu dinheiro para Noé construir, ou deu? Deus deu uma ordem. E ele gastou o dinheiro dele para fazer a vontade de Deus. Ele trabalhou. Eu estava lendo, né, no livro Patriarcas e Profetas, falando como que eram as árvores. Era tão dura quanto o ferro.
E mesmo os homens sendo gigantes, sendo grandes, sendo fortes na sua vitalidade, para fazer o mandado de Deus, exigia-se que ele trabalhasse muito mais do que se exigiria hoje para trabalhar na madeira para a construção da arca. Eu fico pensando que talvez Noé pudesse dizer para Deus: Senhor, mas é difícil construir uma coisa dessa. Chame outras pessoas. Chame mais gente. Senhor, só tem eu. A gente não vê ele dizendo nada disso. Ele recebe a ordem de Deus e não se preocupa com os custos, não se preocupa com nada. Ele simplesmente quer fazer a vontade de Deus. Agora presta atenção como que Noé foi diferente das pessoas da sua sociedade da época. As pessoas da sociedade da época de Noé, eles estavam preocupados em fazer casa bonita. Eles viviam uma vida praticamente boa, uma vida regalada, porque a terra ainda não tinha sofrido o dilúvio. Apesar da maldição que foi pronunciada, a terra ainda produzia frutas que não dá nem para imaginar a quantidade de frutas que existia. Não dá nem para imaginar essas mudanças de clima que a gente tem hoje. Na época lá não tinha. A Bíblia conta que um orvalho subia e regava toda a terra, então não tinha nem chuva, nem tempestade, nem nada. E as pessoas, elas viviam uma vida praticamente boa. Só que muitas vezes a fartura, muitas vezes a ociosidade faz com que a mente das pessoas seja um território do inimigo. E essas pessoas agora, naqueles jardins bonitos que existiam, começavam a adorar a criatura ao invés do Criador. Começaram a competir qual casa seria mais bonita. Começaram a competir qual vida seria a melhor. Começaram a fazer deuses para dizer que simbolizava Deus. E pouco a pouco foram deixando de servir ao Deus verdadeiro, a tal ponto de oferecer sacrifícios de criança nos bosques, nos desertos. E Deus falou para Noé o seguinte: olha, pregue para essas pessoas. E Noé fez exatamente, irmãos, o que Deus pediu. Noé não se preocupou com construção de casa, não se preocupou se a casa dele ia ser mais bonita ou mais feia que a outra, não se preocupou em desviar o pensamento do Deus verdadeiro. Noé não se aliou ao mundo ou às ideias contemporâneas da época. Ele contrariou tudo o que o mundo oferecia para fazer a vontade de Deus. Claro, isso teve o seu custo. Todo mundo que via ele construindo aquele barco dizia assim: você deve estar maluco, aqui nem chove, para que você vai construir um barco desse? Você deve estar doido. Rapaz, Noé pirou de vez, pirou na batatinha, deve ser doido. Quem que vai construir um barco para navegar, um barco desse tamanho, para fazer nada? E Noé nunca desistiu deles, mesmo as pessoas zombando dele diariamente. Conta os relatos sagrados, o livro mesmo, por exemplo, Patriarcas e Profetas, fala que muitas pessoas, eles até aceitaram a mensagem de salvação que estava ali sendo pronunciada por Noé. Fala que também, se todas as pessoas daquela época aceitassem a mensagem que Noé estava pregando, talvez a ira de Deus fosse desviada. Mas essas pessoas não tiveram coragem, meus irmãos, de tomar a decisão pela verdade e entrar lá na arca para a sua salvação. Nem vendo os animais entrando de casal, nem vendo os anjos levando os animais para dentro da arca. Meus queridos, nem vendo o anjo descendo do céu com a luz como um relâmpago, levantando a porta da arca depois que Noé entrou com a sua família e fechou ali a porta da arca, nem vendo o anjo fechando. A Bíblia conta que passou 7 dias antes de Deus permitir que houvesse o dilúvio. Foram 7 dias de zombaria, até que veio o dilúvio. O que eles estavam fazendo enquanto Noé estava construindo a sua arca? Vivendo a sua vida normal. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, vivendo a sua vida normal.
Eles vivendo a sua vida normal. O que Noé agora estava fazendo? Fazendo a vontade de Deus. Eu te pergunto, o que é ser pessoas que vivem um mundo antediluviano? Quando você passa semanas, meses e dias procurando fazer a tua vontade. E a vontade de Deus é que fique para depois. Você se torna a mesma pessoa que morrer afogado no dilúvio. E aí quando fechou a porta da graça deles, que era a porta da arca, que já não podiam mais entrar, quem fosse sujo, que se sujasse mais. Quem fosse limpo já estava garantido lá dentro da arca. Não tinha mais nada o que fazer. Você sabe por quê? Até para eles saírem depois que acabou o dilúvio e a arca ficou paradinha no lugar, o anjo do céu teve que descer e abrir a porta para Noé. Noé não podia abrir a porta para ninguém. A porta hoje está aberta. Se nós procurarmos só fazer a nossa vontade e deixar de Deus de lado, nós nos comportamos como as pessoas do dilúvio. Comendo, bebendo, se dando em casamento, lutando todo dia pelo pão de cada dia e as coisas de Deus sempre ficando de lado. Qual é a nossa diferença para as pessoas que morreram no dilúvio? Eu digo, nenhuma. Tudo se repete. Vamos para Sodoma e Gomorra agora? Vamos? Então vamos lá para o capítulo 13 de Gênesis. É só virar a página um pouquinho mais para frente. 13, verso 10 diz o seguinte. Vai ali da história de Sodoma e Gomorra. Nos diz o seguinte. Estava ali os pastores de Ló brigando com os pastores do tio dele. Porque Ló ele foi, quem sabe, numa ganância em ser ali da promessa que Deus tinha feito para Abraão, em ser uma pessoa que participaria da promessa. E agora chegou o momento de Abraão viver ali com seus servos essa circunstância de ver pastores brigando, quase indo à morte. E aí Abraão agora falou: olha, meu sobrinho, é melhor a gente se separar. E olha o que o verso 10 nos diz aqui. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quem vai para Zoar. Olha como a Sodoma e Gomorra primeiramente é comparada. Ela é comparada como jardins do Senhor. Há relatos históricos, há relatos bíblicos, há relatos do Espírito de Profecia, que fala que a terra em Sodoma e Gomorra era tão boa, que se o gado pastasse lá de manhã, quando fosse à tarde, o capim crescia. Era uma terra, era um vale muito bonito, que produzia muitas coisas, quase não existia praga, quase não existia nada, e as pessoas assim praticamente poucos esforços para produzir algo, para produzir alguma coisa. Existia ali, meus queridos irmãos, pouco espaço, pouca atividade, porque a terra era muito boa, então eles não tinham muito trabalho para produzir o alimento. E olha o que esse mesmo capítulo, só que no verso 13, nos diz. O que fez com que esses homens pensassem assim? Ele viu lá, era tão bonita a terra, que parecia um jardim plantado pelo Senhor. Mas no verso 13 fala: ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram maus. E além de ser maus, eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas até esse tempo, a maldade ainda não tinha atingido o seu limite. E Deus permitiu que Ló lá fosse habitar, para que fosse uma luz para aquele povo. Mas qual que era o pecado mesmo de Sodoma e Gomorra? Os três: a soberba, a fartura de pão e a ociosidade, né? E qual que é o pecado do povo hoje antes de Jesus voltar? A Bíblia a gente não leu que seria nos dias de Sodoma e Gomorra? Eu vou dar um flashback e voltar a anos atrás.
Esse dia eu vi uma coisa muito bonita no WhatsApp, dizendo assim: vende-se 2 máquinas de lavar, das antigas. Na verdade, era 2 tábuas de roupa, né, enfiada na beira do rio, né? E talvez você possa se perguntar assim: irmãos, como é que as pessoas lavavam roupa antigamente nesse frio? Do mesmo jeito que lavavam no calor. Hã? Vamos pensar numa coisa. Nem todo mundo tinha condição de ter uma máquina de lavar. E as mães, muitas vezes, né, pegavam ali um carrinho de mão, um balde, junto com seus filhos, e iam lá para a beira do rio, lavar a roupa com um sabão de pedra, batendo com um pau. Não existia botija de gás, alguns anos atrás. Eram muito pouquíssimas pessoas que tinham condição, inclusive, de ter um gás de cozinha em casa. E a maioria dos fogão era fogão de lenha. Então, todos os dias, para a pessoa fazer um café da manhã ali, a pessoa tinha que ir no mato ou deixar já cortadinha a lenha para ligar o fogão de lenha, para fazer o café da manhã, para já encarar o almoço e ainda deixar uma brasa lá para fazer a janta. Eu pergunto para vocês, era difícil ou não era difícil a vida? Aí eu pergunto, existia fofoqueiro nessa época? Não, até existia. Só que as pessoas eram muito ocupadas para ouvir fofoca. Então, sem lenha, o fogo se apagava. Então, as pessoas não tinham tempo para cuidar da vida dos outros. As pessoas antigamente enfrentavam fila para comprar os alimentos. E quem plantava, guardava o seu arroz lá na casca. E aí é o seguinte, para fazer o arroz, pegava um punhadinho de arroz que ia ser do almoço, ia lá no pilão, socar, tirar a palha, para vir fazer. Era uma vida difícil? Sim. Feijãozinho, né? Tirar da casquinha, batendo no feijão, né? Colocava o feijão para secar, depois batia com a vara, colocava na peneira para o vento levar a casca e ficar só o feijão. Só no que eu falei aqui você já percebeu que era muito mais difícil a vida, mas as pessoas se alimentavam melhor, não tinham tempo para ficar cuidando da vida dos outros, não eram pessoas soberbas, eram humildes, mesmo no pouco, irmãos. Era difícil um lugar que você chegar e dizer assim: eu estou morrendo de fome, você não pode me dar um prato de comida? Era muito difícil alguém não dar. Era muito difícil, mesmo no pouco. Era muito difícil alguém negar. Vamos para o nosso tempo hoje. E diante de todas essas dificuldades, os pais tinham tempo para os filhos. Diante de todas essas dificuldades, não existia dentro de casa uma criança ou um jovem que fosse ali ocioso, porque diante de tanto esse trabalho que tinha que fazer, alguém tinha que ajudar com alguma coisa. Não é? Então não existia ociosidade, não existia aborrecência, não é? Ou existia? Não existia aborrecência, não existia quase a fofoca, que o tal do fofoqueiro sempre existiu, mas quase não tinha ninguém para ouvir fofoca, quase não tinha ninguém preguiçoso, porque se fosse preguiçoso morria de fome, se dormisse até 10, 11 horas ia morrer de fome, porque tinha que catar lenha, tinha que fazer o fogo, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro, e os pais tinham muito mais tempo para os filhos do que hoje com o fogão elétrico, do com o forno elétrico, né, com a máquina de lavar que só falta entregar passada. Acho que deve ter até algumas que falta entregar passada, né? E hoje os pais têm muito mais tempo e a vida se tornou mais o quê? Mais fácil. Só que lembra? Próspera tranquilidade, diz assim: a soberba de querer se achar melhor do que os outros, a fartura de pão e a próspera tranquilidade. Esses são os pecados de Sodoma e Gomorra. Esses são os pecados que vão existir, já existem, antes da vinda de Jesus na nuvem do céu, que vai fazer perecer o povo como fez perecer pelo fogo. Meu irmão, e a importância, né, antigamente, fazendo questão de todos os meninos na mesa para comer e o pai na mesa, né? Cadê fulano? Cadê, né? A importância da família, né? E hoje? Cadê a família? Um come no quarto, outro na cozinha, outro sei aonde, tudo a nível de celular, né? Para conversar na mesma casa. Isso é verdade. E aí a gente vê, irmã, por que Jesus falou: olha, quando eu for voltar, vai ser como foi em Sodoma e Gomorra. Cada um fazendo o que quer, na hora que quer. Vai ser como foi em Sodoma e Gomorra. Sim.
Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual era o pecado do mundo antediluviano? Vamos repetir até decorar. Soberba, fartura de pão e ociosidade. Vamos resumir para a palavra ociosidade, mas próspera tranquilidade. Por que vocês acham que a Bíblia diz que só vai poder comprar e vender aquele que tiver a marca da besta? Porque está vendo essa próspera tranquilidade? Deus vai tirar. Está vendo essa soberba? Se você permitir, Deus vai tirar. Está vendo a fartura de pão? Deus vai tirar. Vai. Deus vai tirar. Se você quiser ir para o céu, meu irmão, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Hã? Deus vai tirar. Hã? Deus vai tirar. Olha, Deuteronômio capítulo 9 fala lá que quando Deus tirou o povo... Não, desculpa, Deuteronômio capítulo 8 fala lá que o povo vivia no Egito. E como é que o povo vivia no Egito? Bem ou não? Bem. Faltou alguma coisa para eles? Não, irmãos, eles eram escravos. Tudo bem, hoje você e eu, a gente pode ser escravo do pecado também, dá na mesma. Mas eles comiam bem? Comiam, eles tinham saudade da comida, eles não estavam lá com saudade da comida? O que é que Deus fez com esse povo, irmãos? Aqui Deuteronômio capítulo 8, verso 1 diz assim: cuidareis de cumprir todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto a estes 40 anos. Qual que era o objetivo de Deus? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná, o que tu não conhecia, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Esse o homem viverá. Qual era o objetivo de Deus com aquele povo? Para humilhar. Qual que era o objetivo de Deus? Humilhar aquele povo. Quando a pessoa é humilhada, o que é que ela perde? Quando a pessoa é humilhada, o que é que ela tem que perder? Se ela quiser permanecer no serviço, quando ela é humilhada pelo patrão, o que é que ela tem que deixar de ser? Soberba. Enquanto existir pessoas que pensam assim, nem meu pai nem minha mãe me manda, o patrão vai me mandar, isso é soberba. Isso é soberba. Enquanto não for humilhada e não perder essa soberba, vai apanhar muito da vida. Ou vocês acham que pessoas assim vai ter mamãe e papai para dar a vida inteira? Irmãos, Deus ele tira a soberba quando ele te humilha. E quando você entende essa humilhação, você tem grande chance de deixar de ser soberbo. Quando você entende a humilhação, para muitos, humilhação talvez não seja ter uma mistura no prato. Mas qual que é a intenção que a gente viu aqui? Para saber que nem só de pão viverá o homem. Agora é o seguinte, quando você aprende a ser agradecido pelo pouquinho de arroz que você tem para comer, que mesmo nesse pouquinho você tem condição e capacidade de ainda dividir com quem precisa, Deus arrancou do teu coração a soberba. Olhem, por exemplo, meus queridos irmãos, a mulher lá, a viúva pobre, a coitada não tinha nem para ela, era a última refeição que ela comeria com o filho dela para morrer. Mas onde existia soberba naquele coração? O profeta não pediu 2 vezes. Ele pediu: você não tem um pãozinho para mim? Falou: tão certo como vive o Senhor. Olha, não tenho, eu só tenho para mim e para meu filho, mas se você quiser eu faço para você. O pouquinho que eu tenho, olha, eu vou dividir 2 migalhas que eu tenho com meu filho, mas se você quiser eu faço para você. Porque se eu comer, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou morrer do mesmo jeito. E aí o profeta vem agora com a bênção, falando: olha, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que não vai faltar farinha, mas vai lá e faz para mim. Não vai faltar farinha nem azeite na tua botija, vai lá e faz para mim. Ela se pega pela fé e não falta. O que Deus arrancou do coração daquela mulher, meus queridos irmãos, a soberba. O que Deus quer arrancar do meu e do teu coração, a soberba.
E para isso ele precisa te humilhar. Para isso ele precisa fazer com que você passe todas as dificuldades. Para mostrar para você o que tem dentro do teu coração. E mesmo quando você entender o que tem dentro do coração, você tem que abandonar. Olha o exemplo dessas pessoas aqui que eu falei. Muitos acreditaram na pregação de Noé, mas não tiveram coragem de entrar na arca. Muitos acreditaram. Fala a Bíblia que Ló foi ali visitar os filhos. Foi visitar as filhas, foi conversar com os genros. As pessoas zombavam dele. Ele foi ali com quem ele encontrou, ele falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha, Deus vai destruir essa cidade. As pessoas zombavam dele. Destruir essa magnífica cidade, essa belezura, rapaz, ninguém toca a mão aqui não. Nós vivemos em paz, meu filho, nós vivemos em paz. Nós temos fartura, nós temos tudo aqui. Eu saí da onde eu tenho tudo. Eu saí da onde eu tenho tudo para um lugar desconhecido, com essas histórias de que Deus vai destruir. Quantas pessoas, irmãos, do nosso meio religioso, que creem na verdade, não têm coragem de abandonar as cidades, porque tem tudo lá. Não importa se as pessoas são mal, tem tudo lá. Não importa se vai ser destruída, tem tudo lá. Agora a intenção de Deus nos humilhar é para provar para nós mesmos o que está no nosso coração, se nós vamos guardar os mandamentos ou não. Quando vir o decreto dominical, será que você vai ter tempo de escolher? Olha, é o seguinte, eu não sei viver sem comprar uma comidinha lá. Eu não vou padecer de fome não. Eu aceito, não tem problema não. Aí é o seguinte, aí eu guardo sábado e guardo domingo ao mesmo tempo. Eu guardo sábado e domingo, não vai ter nenhum problema não. O importante é não morrer de fome. Imagina, irmãos, quando você ter que confiar que Deus vai produzir, vai dar o alimento e a água para você, se você acreditar. A tua confiança vai ser em Deus ou no teu dinheiro? Porque só não vai poder comprar nem vender aquele que não tiver a marca da besta. Mas para você receber a marca da besta, você vai ser contrário à ordem de Deus, aos mandamentos de Deus. E agora? Aceita ou não aceita? Você vê que as escolhas de Deus são simples. Estava lá a porta da arca aberta. Não sei quantos andares de construção. Para vocês terem uma ideia, Noé, durante todos os anos que ele trabalhou, ele produziu, ele armazenou comida suficiente para uma multidão de pessoas e ainda para os animais que lá estavam. Lá estava a comida, lá estava a porta aberta, lá estava o quarto reservado para quem quisesse ir e ninguém quis entrar na arca. Quantas pessoas mesmo que se salvou? 8. Sodoma e Gomorra estava ali. Deus olhou e disse assim, essa iniquidade já está por aqui. Eu já não aguento mais ver tanta maldade. Eu vou destruir. E aí Jesus, agora intercedendo, fala assim, mas nós vamos fazer alguma coisa sem antes avisar o nosso servo Abraão? Não, pelo contrário. Vamos lá falar para ele. E aí agora chega Jesus, chegam os 2 anjos, e os 2 anjos vão encaminhando ali para Sodoma e Gomorra. Jesus fica lá, meus irmãos, com Abraão, porque Deus queria alguém para interceder. Jesus era o nosso advogado. Jesus era o advogado de Sodoma e Gomorra ali naquele momento. E Jesus podia falar para aqueles 2 anjos voltar embora. Se tivesse quantas pessoas lá? 10. Abraão intercede, faz o papel dele. Senhor, se tiver 50, o Senhor destrói? Não. Se tiver 40, não, eu não destruo. Se tiver 30, não destruo. Se tiver só 20, Senhor, não destruo. Senhor, me perdoe falar mais uma vez, mas se tiver só 10, olha, Abraão, os anjos estão lá. Se tiver 10 pessoas lá dentro daquela cidade, por amor desses 10 justos, eu não vou destruir. Percebe, irmãos? Que lá na destruição, lá pelo dilúvio, só entrou 8, dava 10. Só entrou 8 pessoas, nem 10 pessoas tinha. Nem 10 pessoas tinha. A destruição de Sodoma e Gomorra, se tivesse 10, Jesus falou ali, Jesus estava ali intercedendo, Abraão estava intercedendo, Jesus era o advogado de defesa ali de Sodoma e Gomorra. E falou, chegou ao número mínimo. Olha, Senhor, se tiver 10, Abraão, eu mando os anjos voltar agora.
Se tiver 10 pessoas, eu mando os anjos voltar agora. No livro Eventos Finais, a irmã Ellen White fala que nem todos os que estão escritos no livro da igreja irão se salvar. Nenhum entre 20. Jesus está dizendo assim, olha, se tiver 10 naquele lugar, a gente poupa. Se tiver 10 pessoas dispostas a entrar na arca ali, a gente poupa. Irmãos, hoje a situação do mundo na qual a gente vive é exatamente igual às pessoas que antecederam o dilúvio. É exatamente igual às pessoas que viveram na época de Sodoma e Gomorra. Eu te pergunto, o que Deus quer de mim e de você? E ao mesmo tempo eu respondo, que sejamos pessoas que façam a diferença. Que sejamos aqueles 10 que faltaram em Sodoma e Gomorra. Que sejamos aquelas pessoas que tiveram a coragem de entrar na arca. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje a salvação está diante dos nossos olhos. Está assim na nossa palma da mão. Agora as nossas atitudes é que irão fazer a diferença na nossa salvação ou não. Na época de Noé, as pessoas preferiram viver a sua vida normal. Comiam, bebiam, se davam em casamento. Tudo que fosse satisfação própria era feito. E as coisas de Deus eram deixadas de lado até o ponto de haver total esquecimento de quem era Deus. Em Sodoma, as pessoas não iniciaram ali sendo maus. Eles viviam num lugar bom, perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar de terra boa. Um lugar eles podiam ter o pão de cada dia. Mas aí o pão de cada dia, esse lugar maravilhoso fez com que a soberba crescesse dentro do coração deles. E eles agora começaram a se preocupar com casa, começaram a se preocupar com roupa, começaram a se preocupar com moda. A mente agora fica vazia. E a causa que todo mundo fala da destruição, que é o homossexualismo, não, mas não é isso, se tornou apenas a consequência de uma vida de uma vida errada. Hoje a gente tem visto que mente vazia é a oficina do diabo. Jovens que crescem com a mente vazia, hoje entram no mundo das drogas cedo, hoje entram no mundo da bebida cedo, hoje entram na prostituição cedo. Ah, irmão, tá vendo? O pecado é esse. Não, o pecado é outro. Se a gente considerar isso como pecado, a gente não está indo na raiz do problema. Isso é consequência do quê? Da ociosidade, da fartura de pão e da tranquilidade. Da vida boa. Percebe como para salvar as pessoas, Deus tem que virar o mundo do avesso. Para salvar as pessoas tem que existir terremoto onde não existe. Para salvar as pessoas tem que haver ali geada, tem que haver neve, tem que haver tragédia, tem que haver tudo isso para as pessoas despertar, para dar uma balançada, para começar a olhar para cima, para olhar para o céu. Às vezes Deus tem permitido que a gente vivesse, nós que conhecemos da palavra, vivesse em próxima tranquilidade para levar o evangelho para as outras pessoas. Eu li há muito tempo atrás num livro que dizia o seguinte, ele diz assim, o livro fala assim: por que a besta do Apocalipse, todos nós sabemos quem é, está tranquila? Porque o povo de Deus está mais tranquilo ainda. Comece-se a pregar sobre o dia do Senhor. Comece a pregar quem é Deus. Comece a falar, que fala lá que você vai despertar uma besta enfurecida. Sabe, irmão, se a gente quiser se salvar, o que a gente tem que fazer é viver uma vida que agrade a Deus. Pregando o evangelho, sendo pessoas úteis, como a gente viu na escola sabatina, sendo pessoas úteis no nosso lar, na nossa sociedade. As pessoas possam ver Jesus em nós, em nossas atividades, seja comerciais ou qualquer outra atividade, que Jesus possa crescer em nós. E aí a gente vai ser exatamente aquilo que precisamos ser. Pessoas tementes a Deus em meio a uma sociedade corrupta. E teremos grande chance de levar outras pessoas conosco na salvação. Mas se a gente for
se deixar levar pelas coisas que esse mundo tem a oferecer, não só as pessoas ao nosso redor vão se perder, mas a gente também. E pior para nós que conhecem o mandamento. Pior para nós que conhecem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão se perder sem ter a mínima noção do que é a volta de Jesus. E imagine, meu querido, você se perdendo, sabendo que Jesus vai voltar, sabendo de todos os acontecimentos, sabendo dos decretos que serão lançados, se perder porque não vai conseguir viver sem comprar um pão, sem comprar um arroz, sem comprar um nada, aceitar a marca da besta porque não vai saber dizer não. Eu acredito, meu irmão, que vai ser muito triste aquele dia quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Vai ser muito triste porque você tinha tudo para estar lá e não está. Que a gente possa, irmão, se apegar pela fé e fazer uma mudança na nossa vida para melhor. Buscar fazer a vontade de Deus. Opa, peraí, não quero lutar só pelo pão de cada dia, não. Eu não quero lutar só pelo pão de cada dia, não. Olha, se eu não falar de Jesus para ninguém, eu vou ficar doente. Eu tenho que correr atrás de fazer a vontade de Deus. Porque se eu passar semanas e meses e anos só fazendo a minha vontade, o tempo vai passar, a minha fé vai enfraquecer e eu vou me perder junto com os outros. Que a gente volte para nossa casa hoje incomodado, né? Como foi aqui o projeto Aquece o Coração. Que a gente volte para nossa casa incomodado. Olhe dentro dos nossos guarda-roupa e vê o que está sobrando. Porque se você tiver lá uma roupa que você está com 2, 3 meses usando, já passou da hora de dar. Que a gente possa, irmão, se incomodar. Se incomodar em ajudar o próximo, em fazer outras coisas. Do que adianta a fartura de pão como Sodoma, mas não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado, não ajuda ninguém? Do que adianta? Nada. Só produz a perdição. Que a gente possa olhar, meus queridos irmãos, as promessas são muitas para a salvação que está à nossa disposição através de Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe e nos guarde para que a gente possa fazer a vontade dele. Vamos orar? Amantíssimo Deus e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, muitíssimo obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a sair desse estado de sodomita, esse estado de fartura, Senhor, de pão, esse estado de soberba, esse estado de tranquilidade, vivendo uma vida numa boa, como se Jesus não fosse voltar. Arranca isso de nós, Senhor. Amém. E nos ajude a fazer a Tua vontade, a ter amor pelo próximo, a querer fazer a Tua vontade, a falar da volta de Jesus, Senhor. Como Noé, que trabalhou ali 120 anos na construção da arca, mas ao mesmo tempo também pregava dos acontecimentos, da salvação daquelas pessoas. Que a gente possa, Senhor. Hoje não é através de um barco, hoje é através de uma aceitação do nome do Senhor Jesus. Que a gente possa, Senhor Deus, ser pessoas diferentes nesse mundo enquanto ainda dá tempo. Que a gente não possa perder, Senhor, nossa salvação de vista. Protejam, livram de todo mal, fortalece a nossa fé. Cuida de nós, que nesse sábado a gente possa ser um sábado diferente, que a gente possa meditar, Senhor, naquilo que a gente pode ser para a Tua causa e para a Tua obra. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém.